Neste vídeo aqui, a gente vai estar vendo como utilizar o teorema da superposição para analisar circuitos em corrente contínua. O que é que o teorema diz? Ele fala o seguinte, ó, a corrente que atravessa ou a tensão entre os terminais de um elemento de um circuito linear bilateral é igual à soma algébrica das correntes ou das tensões produzidas independentemente por cada uma das fontes. Ou seja, cada fonte ele vai ter uma influência em cima do meu componente, do meu elemento. Então, eu vou fazer o cálculo, olhando por cada uma das fontes, descobrir a corrente ou a tensão em cima desse elemento. E depois que eu tiver todos os valores, todas as influências de todas as fontes em cima desse elemento, eu vou fazer uma soma algébrica desses valores. Ou seja, por exemplo, eu tenho uma fonte de tensão e uma fonte de corrente no meu circuito. Uma fonte 1 e uma fonte 2. Eu vou analisar meu circuito pela fonte 1, eu vou analisar meu circuito pela fonte 2. Depois que eu tiver os valores obtidos pela fonte 1 e em relação à fonte 2, eu vou fazer uma soma algébrica e eu vou ter um valor final. Só, eu tenho que analisar o seguinte, ó. Para levar em conta separadamente os efeitos de cada fonte, é necessário que elas sejam removidas e substituídas sem afetar o resultado final. Ou seja, se eu tenho uma fonte 1 e uma fonte 2, vou começar analisando meu circuito pela fonte 1. A fonte 2 ela vai ter que sair e ser substituída sem que afete o resultado final. Como é que eu faço essa substituição? Pronto. Se for uma fonte de tensão, eu vou remover a fonte de tensão e colocar no lugar um curto-circuito. Se for uma fonte de corrente, eu tiro a fonte de corrente e no lugar eu coloco um circuito aberto. E as resistências devem ser mantidas nos seus devidos locais no circuito. Eu já tenho aqui um exemplo, um modelozinho, ó, desse circuito já calculado. A gente vai calcular ele, mostrar como é que é feito esse cálculo e a gente vai analisar ele também num simulador. Esse meu circuito eu tenho nele uma fonte de 30 volts, fonte de tensão, uma fonte de corrente de 3 A e uma resistência de 6 ohm. O que eu quero saber? Eu quero saber essa corrente I1 que vai passar por esse resistor. Então, a gente vai ter que analisar esse circuito duas vezes. Um olhando pela fonte de tensão e a outra vez olhando pela fonte de corrente. Começando pela fonte de tensão, o que é que eu faço? Vou redesenhar o circuito. A fonte de tensão continua. E a outra fonte que eu tenho, a fonte de corrente, ela vai ter que sair. Pronto, eu tirei. No lugar da fonte de corrente, ó, fica o circuito aberto. Está aqui o circuito aberto. E a resistência de 6 ohms continua onde ela está. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma fonte de tensão em paralelo com uma resistência. Para descobrir a corrente que passa em cima desse resistor, primeira lei de Ohm. Corrente é igual a tensão sobre resistência. 30 sobre 6, 5 amperes. Nesse sentido, ó, de cima para baixo, o fluxo da corrente. Pronto, eu anoto esse valor, 5 amperes aqui. Agora eu vou analisar o mesmo circuito pelo lado da fonte de corrente. Então o que é que eu faço? A fonte de corrente fica, a fonte de tensão tem que sair. Tirei ela. Só que na fonte de tensão eu vou ter o quê? Um curto-circuito. Eu deixei aqui o curto-circuito. Então vamos analisar. Ora, a minha corrente ela vai ter dois caminhos para seguir. Vou ter aqui para a direita, ela vai encontrar minha resistência de 6 ohms. E para a esquerda vou ter o curto-circuito. Então a gente percebe que toda a corrente vai passar por onde não tem resistência. Ela vem todinha pelo curto-circuito. Então a corrente em cima desse resistor vai ser de 0. Então eu vou ter uma corrente de 5 somada com a corrente de 0. Então eu vou ter a corrente em cima desse resistor vai ser 5 amperes. Pronto, a gente descobriu a corrente 1, 5 amperes. Vamos analisar aqui pelo simulador. Pronto. O circuito, o meu circuito original, né? O circuito sendo analisado pela fonte de tensão, saiu a fonte de corrente. Então vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Pronto. Eu deixo aqui o mouse aqui em cima, ele mostra a corrente, ó, em cima do resistor, corrente 5 amperes, de cima para baixo. A gente consegue ver aqui o fluxo da corrente. Quando eu venho analisar o mesmo circuito pela fonte de corrente, vai acontecer o que a gente analisou aqui, ó. Toda a corrente vai passar pelo curto-circuito. Não vai vir nada pela resistência. Então, corrente 0 A em cima do resistor. 5 mais 0. Dizendo que a corrente é 500 nanoamperes, ou seja, está tendendo a zero essa corrente. Quando eu vou ver aqui, quando está a corrente em cima do resistor,
No circuito original, eu vou ter a prova que realmente nossos cálculos estavam certos, ó. Corrente 5 A. Então é isso, nosso primeiro vídeo aqui de teorema da superposição. Eu pretendo fazer outro vídeo com mais 2 exemplos, eu até calculei aqui os exemplos, ó. Deixa eu mostrar, são exemplos um pouco mais trabalhados, também não são difíceis, é só analisar. Esses 2 exemplos a gente vai fazer, vamos simular também. Qualquer dúvida, tá aqui o contato, ó, iaguacp@gmail.com, o endereço do blog, que a partir de agora eu pretendo voltar a fazer alguns videozinhos de circuitos elétricos, coisas simples, alguma coisa de conversão de energia, sistema de potência, essas coisas assim. Então valeu, pessoal, até a próxima.